Vamos lá. Bom dia a todos. Vamos, se eles puderem, colocar de joelhos para orar. Oremos. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pelo dia, pela vida, pela tua misericórdia, bondade e amor por nós. Pedimos agora o teu Espírito a ser nosso professor, ensina-nos na tua palavra. Fala o nosso coração, por favor, guia-nos em nome de Jesus. Amém. Cantares, capítulo 4. Então vamos lá. Eis que és formosa, meu amor, eis que és formosa. Os teus olhos são como os das pombas entre as tuas tranças. O teu cabelo é como o rebanho de cabras que pastam no monte de Gileade. Vocês já viram olhos de pombas? Como é que são os olhos das pombas? Vamos ver aqui. Se eu encontro, eu tinha... Assim que eu conseguir colocar aqui, eu passo para vocês algumas fotos que eu tinha achado de olhos de pombas. Mas daí depois eu vou. E daí olha a comparação. És formosa, então é bela, amada do rei Salomão. Teus olhos são como os das pombas entre as tuas tranças. Teu cabelo é como o rebanho de cabras que pastam no monte de Gileade. Então, alguém já viu um rebanho de cabras? Eu já. Como é que é? Interessante aqui, eu estava me lembrando. É algo assim... Elas vão em manadas. A única coisa que eu me lembro de diferente é que elas vão em manadas, mas o que tem de diferente mesmo, eu não sei. Vou tentar aqui colocar umas fotos aqui para vocês darem uma olhada. Aqui é uma guia. Tela inteira. Então aqui está, digamos, um rebanho de cabras. Vocês estão conseguindo ver. Vamos abrir imagem, uma nova guia. Apertar e ver. Os olhos das... Vamos tentar achar aqui que eu mandei no WhatsApp. Aqui. O olho de um pombo de corrida. Um negócio assim que me chamou a atenção. Ele falou que quando fala em emoção, né? Então ele falava que quando fala assim em emoção que traz algo assim de bom, de positivo, ele era tudo arredondado. Agora eu olhei, ó, arredondado, o olho da pomba. Tá vendo? Olha lá, arredondado. E quando fala em emoção negativa, é assim, ponta. É tudo
assim, de ponta, sabe? Então, é assim, como se... Olha, tudo arredondado, tá vendo? Quando falou em rebanho de cabras, eu fiquei tentando imaginar algo arredondado, não? Por quê? Porque nesse livro de Cantares, ele tenta explicar para a gente, na linguagem da emoção, traçando paralelos com coisas que a gente conhece, como seria o amor de Deus pela gente. Né? É lógico que está usando uma linguagem poética de marido, de noiva, de esposa, de amante, não sei o quê, mas é algo que traz a sua emoção algo bom. Olha lá, redondo, tá vendo? Não tem nada pontiagudo. Eu lembrei disso. E os olhos de uma pomba, a gente geralmente não presta muita atenção, né? Mas olha aí uma foto, bem bonito o olho da pomba. Ele tem algumas cores, e é arredondado, interessante. E aí, ó, tem aqui os dois olhos de uma pomba branca, que foi tirado bem próximo, assim, da testa dela, do rosto dela, daí fica eles aparecendo num perfil. Olha lá, redondo, tá vendo? Não tem nada pontiagudo. Então, e até o cara mostrou pra gente um desenho de um paciente que ele tinha, que ele era esquizofrênico e psicopata, um negócio assim. Aí, quando começou a sessão da terapia, ele mandou o cara fazer um desenho. Esses desenhos estão no consultório dele. Ele mandou fazer no começo do tratamento, no meio do tratamento e no final do tratamento. É algo surreal olhando. Quando começou o desenho, o fundo era mais preto. E todos os desenhos em ponta assim, ó. Aí, quando estava no meio do tratamento, ele tinha pontas, mas já tinha mais abertos, né? Abertos assim, tipo flores, coisa assim, e um pouco mais arredondados. Isso tudo o inconsciente passando no papel. E quando chegou no fim do tratamento, já tinham cores. E redondo. Ele botou na sala dele aquilo, é muito interessante. Vamos, tem uma imagem aqui, vou mudar o compartilhamento aqui. Uma guia agora. Tá. Então, vou tentar aumentar aqui. É difícil. Depois que eles mudaram aqui o sistema de... Não funciona mais direito, mas é isso aqui. Quando a gente olha assim um rebanho de cabras, dá a ideia do quê? Você olha o conjunto, assim, você vê algo assim, tipo o mouse passando assim, né? Algo mais cheio de ondas, assim, meio... são vários animais, então ele vai passando de um para outro. É uma ideia assim de movimento, de volume, de... como se fosse um cabelo mais encaracolado, assim, né? Vai. Então, que nem... Talvez provavelmente seja isso, né? E como talvez tenha alguns vídeos, mas aqui o meu computador está meio lento, ele não vai conseguir passar o vídeo. Aí, provavelmente, vendo um vídeo, seja um movimento de ondas, assim, você vê se movimentando, assim como os cabelos, né? Se mexem com o movimento. E então, ele traz essas associações com a natureza, né? Comparando com os olhos das pombas. Então, e aí, quando a gente vai ver a respeito dos olhos na Bíblia, o que são os olhos? Vamos lá ver em Mateus 10, no verso 16. É, 10, 16. O que, Eric?
Não só a respeito dos olhos ainda não, mas a respeito das pombas, né? Mateus 10, 16. Ah, é 10. 10, 16. Quem achou aí quiser ler, pode ler. Mateus 10, 16. Eu vou ler, Eric. Pode ler. Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Então, Jesus estava enviando ali, ó, os discípulos como se elas fossem ovelhas no meio de lobos. É perigoso. Então, ele deu o conselho, sede prudentes como as serpentes, né? A serpente não sai assim à toa, ela vai com cautela, sempre bem calculados os movimentos dela, silenciosamente, sem fazer barulho, sair gritando, berrando. E inofensivos como as pombas. Então, a pomba, ela é inofensiva, ela é simples. É de simples como as pombas. Quando a gente olha o olho da pomba, ele é simples. E a beleza dele está exatamente nisso, na simplicidade. Seguindo esse conceito, então, nós já vemos que um dos aspectos da beleza é a simplicidade. Então, muitas vezes, algumas pessoas tentando se embelezar, se enchem de coisa, maquiagem, cor, e fica pior, não dá, estraga. E aí, o que Deus fez já belo, é essa beleza da simplicidade. Né? Tenho agora a respeito de Mateus 6, 22, a respeito dos olhos agora. Quem achou aí, Mateus 6, 22, pode ler. Ivete. Boa. Eu tô aqui na Ivete. Que legal, tá visitando, hein? Vim visitar a irmã. Tá. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Amém, ó. Então a candeia seria como se fosse a lâmpada. Uma lâmpada, algo que incandescente, que brilha, que tem luz. A candeia do corpo são os olhos. Então, peraí. A lâmpada do corpo são os olhos. De sorte que se teus olhos forem bons, todo o corpo será luminoso, terá luz. Então, nossos olhos, para serem bons, devem ser simples, como as pombas. Então, olha o que a gente aprende. A pomba é simples. Salomão, falando da sua amada, ele disse que os olhos dela eram como pombas, então elas eram simples, não era cheio de cílio postiço, aquelas lente de contato para deixar a íris de cor diferente, cheio de coisa arada, assim, não. É simples. Então, tá bem. E aí, e o que ele diz, ó? Isso vai refletir em todo o corpo. Interessante, nossos olhos, o que o olho faz? Qual é a função do olho? A função do olho é informar através do nervo óptico que você está vendo, aí o cérebro faz um processo imenso, né? Cuidado, olha a cautela, olha isso, olha aquilo, mas é o olho que informa. Ontem minha nora chegou e disse que minha neta chegou para uma pomba e falou assim, eu amo você. Você vê? Minha nora começou a rir. Na ingenuidade dela, ela falou, agora vê se ela tinha cautela de pensar, opa, né? É um animalzinho inofensivo, mas se eu for tentar pegar, eu posso ser atropelada. Ela não pensou nisso, simplesmente ela falou para a pomba, eu amo você. Se foi na rua, se não foi, eu não sei. Então, você vê a simplicidade da criança bem parecido com a pomba, né? Só que aí vem a cautela, a prudência da serpente. É isso mesmo. E aí, falando sobre essa questão da característica das crianças, né? Em Mateus, capítulo 18, verso 4. Vamos ver. Quem quer ler agora? Mateus 18, 4. Posso ler? Pode ler. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança
esse é o maior no reino dos céus. Humilhar, se tornar humilde. Então, a criança ela é humilde. Simples. Então, a simplicidade, Deus quer nos ensinar a respeito disso, né? Qual que, então, que nós estamos vendo? Os olhos estão, só terminar o raciocínio, né? Eles servem para enxergar, eles captam o que? A luz do ambiente. Um ambiente que não tem luz nenhuma, luz alguma, né? Que não tem nenhuma luz. Essa frase está mal formulada. Em um ambiente que não tem qualquer luz, você não enxerga. Fica tudo preto, escuro. Então, os nossos olhos, eles servem para captar a luz. Então, depende do que eu olho, o que eu contemplo, isso vai influenciar todo o meu corpo. Como é que os olhos podem ser bons? É interessante, a mesma coisa que uma pessoa vê, ela pode dar duas interpretações diferentes. Uma boa ou uma ruim, a mesma coisa. A pessoa vê uma rosa lá. Um pode olhar só para os espinhos e ficar lamentando e reclamando dos espinhos, e outro pode olhar a mesma rosa e agradecer a Deus pela flor, pela bela rosa, né, o perfume dela. Então, os olhos, aqui também tem a ver com a interpretação, como eu recebo essa informação. Então, como recebemos as informações que os nossos sentidos nos trazem, essa interpretação vai refletir sobre todo o nosso corpo. Então, essa questão dos olhos é muito mais do que simplesmente enxergar as coisas, é a maneira como você interpreta. Né? Pode falar. Os espias lá de Canaã, 10 interpretaram o quê? Tem gigantes, falaram mentira. Tudo que eles falaram era verdade, mas a interpretação que eles deram foi uma interpretação negativa. Por quê? A boca fala do que o coração está cheio. Se você contempla coisas boas, mas Deus já não fez isso no passado? Nós não saímos de lá, os outros dois, Josué e Caleb, vieram. Gente, olha só como é que nós chegamos aqui. Por que 10 chegaram dando uma notícia? Não falaram mentira, só que inflamaram negativamente. A interpretação. Exatamente isso. E aí, tanto que o verso seguinte, Mateus 6, verso 23, a Ivete quer ler para nós, Mateus 6, 23. Vamos lá. Portanto, eu estou 6, não, Mateus 5. Mateus, e o que estava? Mateus 6, 23. Tá. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Literalmente. Então, tem várias coisas aqui interessantes para nós estudarmos. Vamos comparar com o texto paralelo desse, que é em Lucas 11, versos 34 e 35. Lucas o quê? 11. Hi, Zygan. We have a... Hello, greetings, dear brothers and sisters from Pakistan. É do Paquistão que está falando isso aí. Seja bem-vindo. Welcome. Yeah, thank you very much. It's an honor for me to be the part of your studies, and it's just because of God that He granted me opportunity to be the part of your studies, and also to Sister Danny, who insisted me and she asked me to join these studies. And through these studies, I am really, really blessed. Though I couldn't understand, but I use the captions, subtitles, and it helps me translate what you are guys talking and what you are preaching and sharing with each other. And I am truly blessed, and I'm using this with the people among whom I am preaching.
So I am the lead elder of Seventh-day Adventist Church in Pakistan. Amen. Então, eu vou traduzir para vocês. Então, ele agradece pela oportunidade de participar conosco, assim, desse estudo, que apesar dele não entender muito bem, a Dani muitas vezes ajudava a traduzir um pouco, e depois ele assiste os vídeos com a legenda que aparece, ele coloca a tradução da legenda, e assim ele está conseguindo seguir os estudos, e aí ele consegue passar, porque ele é um dos líderes da igreja adventista lá no Paquistão, daí ele consegue repassar o conhecimento lá para ele. Então, we are studying right now Luke 11, verses 34 and 35. You can find that there, you can follow us in this study. Tá, vamos lá. Lucas 11 o quê? 34 e 35. Então vamos lá. Pode ler, Rosana. Diz assim. 34, 35. Os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se forem maus, o seu corpo ficará em trevas. Portanto, tenha cuidado para que a luz que está em você não sejam trevas. A luz que em ti há não sejam trevas. Tá. Na minha Bíblia, nesse texto, olha, a luz que na tua versão usa bom, na minha fala simples. Na outra fala bom. Mateus 6, na minha, pelo menos 6, 22, fala se os teus olhos forem bons. Aqui fala se os teus olhos, se pois o teu olho simples, sendo pois teu olho simples, também todo o seu corpo será luminoso. Olha só, o que as pombas nos ensinam com os olhos delas? A pomba lá em São Roque, eles falavam assim: os olhos são o espelho da alma e os pés são a entrada da vida. O que quer dizer isso? Quando eu sei que eu estou doente, como lá na clínica de saúde, né? A primeira coisa que acontece é meu pé esfriar. Há uma congestão de sangue no corpo. Por outro lado, você sabe disso? Quando uma pessoa entra com traumatismo no hospital, onde é que eles vão ver? A pupila. Aquele negócio de isocórica, anisocórica, não é? Para ver, por quê? Nível de consciência. Quanto que está captando de informação, quanto que está trocando informação. Interessante isso aí. E a respeito, então, vamos analisar sobre a luz, porque os olhos têm a função de captar a luz. E olha só, o que vai fazer com que o corpo seja todo trevas se os teus olhos, se a luz que há em ti forem trevas. Tem alguma luz em nós? Olha aqui o verso 36. Pois se todo o seu corpo for luminoso, sem ter qualquer parte em trevas, será todo resplandecente como a lamparina quando ilumina você em plena luz. Aí. Vou pedir aqui para Claudina ler 1 João, capítulo 1, o versículo 5. Lá antes do Apocalipse. 4 livros para trás. No Apocalipse. 1:5? 1 João 1:5. A mensagem de Cristo a mensagem que Cristo nos deu e que anunciamos a vocês é esta: Deus é luz e não há nele nenhuma escuridão. Deus é luz. Então, se Deus está em nós, se a luz que nós temos é Deus, o que mais Deus é? Agora 1 João 4, verso 8. Vou só, antes daí disso, pedir aqui pro
Eu vou abrir, não, isso mesmo. Mateus, na 1 João 4, verso 8. Primeiro que achar aí, pode ler. Quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Deus é luz, Deus é amor. Então, nós podemos dizer que essas duas coisas têm algo em comum, a luz e o amor. Vamos ver um texto que vai fazer a conexão ali. Romanos, capítulo 13. Romanos o quê? 13. 1:3. Romanos 1:3, 13. O verso 10. 8 e 10, pode ler. Quem achar aí, Romanos 13, 8 e 10. Tem medo, quem achou aí pode ler. Vou ler. Romano 13, 10. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Isso aí, então, ó. O cumprimento da lei é o amor. No verso 8, no final dele, diz: quem ama aos outros cumpriu a lei. Então, Deus é amor. Como é que eu demonstro amor? Como é que eu amo de verdade? Cumprindo a lei. Então, quer dizer que a lei me mostra o que é o amor. O amor coloca Deus sobre todas as coisas, o verdadeiro amor. E como nós vimos, quem é se a luz que isso vai fazer. Se nós temos a luz em nós, todo o nosso corpo é luminoso, mas se a luz que nós temos é trevas, todo o corpo fica tenebroso, fica em trevas. E aí nós vimos, Deus é luz. E não há nele trevas nenhumas. Ou seja, se nós temos Deus conosco, Deus em nós, Deus é luz. Deus nos torna luminosos. Deus é amor. Deus nos faz brilhar a sua luz de amor, que como isso vai se manifestar? Na guarda dos mandamentos. Então, quando a gente vai nos mandamentos, os 10 mandamentos que estão em Êxodo 20, vamos lá neles para vermos. Rosana, você consegue ler para nós? Consigo. Então, Êxodo capítulo 20, versos 8, né, na verdade, verso 13 em diante. 3 até o 16. Não me engano. 3 a 16? Peraí, deixa eu pegar uma coisa que é importante. 3 até 16. Até o 16, na verdade. Não tenha outros deuses diante de mim. Não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, o Senhor seu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tome o nome do Senhor seu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembre-se do dia de sábado, para o santificar. 6 dias você trabalhará e fará toda a sua obra, mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem o seu filho, nem a sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu animal, nem o estrangeiro das suas portas para dentro. Porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honre o seu pai e a sua mãe, para que você tenha uma longa vida na terra que o Senhor seu Deus lhe dá. Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho contra o seu próximo.
não cobice a casa do seu próximo, não cobice a mulher do seu próximo, nem o seu nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Obrigado. Então, esses são os mandamentos que Deus pede para nós guardarmos. O cumprimento deles é o amor. É a manifestação do amor. Tem vários outros textos na Bíblia que colocam isso, mas... Olha o verso 8 de Romanos 10 que você mandou ler. Porque a Ivete só leu o verso 10, do Romanos 13. Tranquilo, acho que foi a Eudete que leu. Eudete. Eu li o finalzinho, mas pode ler de novo, Zana. O 13... Peraí. Eu estava lendo aqui, 13:8, diz assim: não, o amor ao próximo é o cumprimento da lei. Não fiquem devendo nada a ninguém, exceto o amor de uns para com os outros. Pois quem ama, o próximo cumpre a lei. E o verso 9, ele vai dizer assim, uma grande parte dos mandamentos, os 5 últimos mandamentos, na verdade, ele não inclui aqui na questão de honra pai e mãe, mas olha, ele fala, não terás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. E se há algum outro mandamento? Sim, tudo nesta palavra se resume, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então ele está se referindo aos 6 últimos mandamentos, que é o amor para com o próximo. Então, se eu cumpro esses mandamentos, eu estou amando o próximo. E isso eu cumpro a lei de Deus nesse aspecto, do amor ao próximo. Mas lembra que a lei de Deus não é só amar o próximo. Em Mateus, capítulo 22, nós lemos. Vamos lá. Mateus, capítulo 22. E uma vez perguntaram, né, para Jesus, verso 36 e 37. 36 a 40, na verdade. Vou pedir aí para Sônia, se puder ler para nós. Mateus 22, Mateus 22, 36 a 40. Mateus 22... 36 a 40. 36 a 40. 22. Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Obrigado. 2 mandamentos. O primeiro de todos é Deus sobre todas as coisas. Diga, Zé. Eu copiei os princípios da lei de Deus. Os princípios. O primeiro mandamento, o princípio é a lealdade. O segundo é a adoração. O quarto é reverência. O quinto é santidade. O quarto é santidade. O quinto é respeito às autoridades. Pai e mãe é a autoridade primária do ser humano. O sexto é amor. O sétimo é pureza. O oitavo é honestidade. O nono é veracidade. E o 10º é contentamento. Tudo bem explicado aí, interessante. Esse é o princípio por trás do mandamento. Foi um advogado que é pastor que passou isso, eu peguei e escrevi, porque eu achei muito interessante, eu nunca tinha visto o princípio dessa forma. Depois, se vocês quiserem, eu passo no grupo. Ou eu passo para você bota no grupo. Beleza.
Eu vou pedir agora para a Ivete ler na Bíblia ali, Provérbios capítulo 6, o verso 23, para a gente concluir esse pensamento. Só para nós revisarmos. Até agora nós vimos a respeito dos... 6:23, certo? Provérbios 6, 23. Vamos lá, então. Porque o mandamento é a lâmpada e a lei é a luz, e as repreensões da correção são o caminho da vida. Obrigado. Então, olha, se o cumprimento da lei é o amor, Deus é amor, mas Deus também é luz, então o cumprimento da lei é luz. E aí aqui nós vemos a lei é luz, tá bem claro. Tem algumas outras traduções que falam mandamento, não, falam outra palavra. Acho que da Osana fala uma outra palavra, a tradução dela, e algumas outras, não é bem lei, mas a tradução no original, lá no hebraico, é lei, o original. Algumas trazem outras palavras. E aí, o que nós percebemos? Que a lei, ela é luz. Então, quer dizer que se a luz que eu tenho dentro de mim, ou seja, a lei que eu tenho dentro de mim é a lei de Deus, isso vai resultar em bondade. Mas se a lei que eu tenho no meu coração não é a lei de Deus, vai resultar em trevas. Por isso que é algo tão sério quando se mexe na lei de Deus. E é por isso que esse é o último ataque de Satanás, como nós vamos ver aqui no Apocalipse capítulo 14, os versos 9... É Provérbios 6 o quê? 23. Provérbios 6, 23, que fala isso. E... A minha versão, você falou na minha versão, ela fala, porque o mandamento é lâmpada e a instrução é luz, e as repreensões da disciplina são o caminho da vida. Isso aí, então a instrução ali fala. No original, essa instrução é o quê? Na verdade, é a lei, é a Torá. A Torá é interessante. E não só a Torá, eu não lembro bem se é Torá a palavra ali, mas eu acho que é lei no sentido de... nômios, acho que é da lei mesmo, dos 10 mandamentos. Uma vez, um filho meu que entende um tanto de hebraico, ele avaliou lá no original e era lei mesmo, a lei. Tá, aí vamos seguir lá para Apocalipse capítulo 14. Por que isso é tão importante? A criança, ela é humilde. Se você fala para uma criança que tal coisa é verdade, ela acredita. Mas muitas vezes não é. Vocês já viram alguma situação que alguém falou uma mentira para a criança, ela acreditou e saiu falando aquilo. Então, isso é o que acontece. Se a gente tem como referência alguém que não está falando a verdade, a gente vai se perder, porque a gente vai seguir um erro. Mas se a gente tiver como referência aquele que só fala a verdade, que é Deus, que não pode mentir, Deus não pode mentir, então nós estamos no caminho certo, aí haverá luz para nós. Apocalipse 14, versos 9 a 12. Vou ler aqui. E seguiu o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso nem de dia nem de noite os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. A consequência é terrível. Como escapar disso? Daí vem falar o verso 12. Aqui está a paciência ou perseverança do santo. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. A maioria das Bíblias, inclusive a minha, aqui fala a fé em Jesus. Mas no original é a fé de Jesus. Uma das únicas Bíblias em português, se não me engano, que tem de Jesus é a King James, 1611. É uma versão interessante para estudar e comparar. Então, aqui nós vemos a fé de Jesus. Qual é o segredo, então? Os mandamentos de Deus, que guardam os mandamentos. Quantos deles? Os 10. Vamos agora para Tiago, pedir para Eliane ler para nós, Tiago, um pouquinho para trás de Apocalipse, Tiago capítulo 2, o verso 10. Só um pouquinho, já estou achando. Então, Tiago 2, 10.
vai nos dar uma instrução a esse respeito. É 2:10, né? Isso. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Olha só. Guarda toda a lei, mas tropeça em um ponto só. Se torna culpado de todos. Mas o Eric, aí vai exatamente isso aqui que o cara falou, ó. Se você quebra um princípio, você quebra todos. Porque se você quebrou, vamos lá, ali fala o princípio. Qual o princípio que Tiago fala? Ele fala, não cometa adultério. Então, aqui, ó, cometer adultério tem que ver com a pureza. Diz também não mate. O mate é o quê? Amor, não é? Ó, se eu quebrei a pureza, ele diz, pois quem mais tropeça em um só ponto é culpado de todo. Aquele que diz não cometa adultério, que tem que ver com a pureza, também ordenou, não mate, ou seja, ame. Se você não comete adultério, é puro, mas você mata, que lógica tem aqui? Não comete adultério, mas mata alguém. Quebrou o princípio do amor. É interessante você analisar, por exemplo, só fazer um pequeno raciocínio. Alguém adultera, quebrou o 7º mandamento. A pessoa adulterou, quebrou o 7º mandamento. Quais mandamentos ela transgrediu, na verdade, no total? Tá, a pessoa adulterou o 7º mandamento. Só que, quando ela adultera, ela traz vida ou traz morte para a família dela? Morte. As famílias foram arruinadas, as pessoas ficaram doentes, e o resultado foi apressar a morte, né? Trazer miséria, tristeza. Então, a pessoa adulterou, mas trouxe morte, ela matou também. Matou a reputação, matou a alegria, matou a unidade na família. Ela destruiu isso. Quando ela fez isso, ela também deu um falso testemunho, porque no casamento ela disse, vou ser fiel, e aí ela mentiu, ela transgrediu a questão do mandamento da mentira. Ela roubou o direito da família dela que tinha da fidelidade. Então ela roubou, ela matou, ela mentiu. Quando você adultera, começa primeiro na mente, né? Cobiçando. Então você cobiça, você também já quebrou todos esses mandamentos. Você também deixa de respeitar a autoridade, que é o mandamento ali que a Zana comentou, né? Dos pais, honrar pai e mãe. Então você deixou de honrar aqueles que têm a autoridade. Quem é o supremo autoridade, o nosso Pai Celestial é Deus. Então a gente quebrou a lei dele, a gente deixou de honrar a Deus. Então, quando aí a gente também quebrou isso, a gente não está tendo a Deus sobre todas as coisas, não tá? Deus não está sendo o nosso único Deus, porque a gente colocou algo no lugar de Deus, senão a gente seguiria o que Deus disse, que é para não adulterar. Então a gente deixa de adorar a Deus, tem um ídolo no lugar, esse ídolo é aquela pessoa que a gente colocou acima, né? Digamos, quem adultera. Aí você também não dá um bom testemunho, se essa pessoa se chamava cristão e fez isso, ela está dando um falso testemunho sobre quem é Cristo, e certamente ela não está guardando o sábado. Assim, é um resultado inevitável. Ela quebrou um mandamento, mas todos foram transgredidos. Olha só, e o primeiro mandamento é a lealdade a Deus. Deus é leal a nós, e ele pede a lealdade nossa para ele, guardando os mandamentos. E qual é o primeiro? É a lealdade. Exatamente. Então, quando a gente transgride um mandamento, se a gente aparentemente está guardando os outros, na verdade não está no coração. Está só na aparência. E isso vai se manifestar claramente quando? Nesse último conflito. E aqui em Apocalipse 14 nós vimos. Apocalipse 14, versos 9 a 12, né? Então, como permanecer disso é guardar os mandamentos de Deus. Todos eles, como foi visto, né? Tiago 2,10 colocou que tropeçou em um só ponto, você se tornou culpado de todos. E por isso que a questão do sábado, ela como dá para se dizer, é o ponto mais sensível. Porque somente consegue guardar o sábado da maneira como Deus pede aquele que guardou toda a lei. Então, o sábado é um dos momentos, pode perceber, é que é algo que envolve mais fé.
mais abnegação para você guardar. Envolve sacrifício, muitas vezes, envolve esforço. E para você conseguir fazer ele, você não consegue guardar o sábado como Deus pede, como está na lei, se um dos mandamentos estão sendo transgredidos. Não consegue. Então, dá para dizer que o sábado é o primeiro mandamento a ser transgredido. Por que ele é tão, assim, especial? Porque nele está o selo de autoridade de Deus. A palavra de Deus, né? Então, assim, ó, a gente está há bastante tempo aqui, mas quando o verso 9 ali, no Apocalipse 14, fala: se alguém adorar a besta e sua imagem, receber o sinal na sua testa ou na sua mão. Nós vemos que em Ezequiel 20, esse é Osana sabe, você vai falar para nós, Ezequiel 20, verso 12, ou 20, 20. Ele fala que o sábado é o sinal. Peraí que eu já leio aqui. Ezequiel 20, 12 e 20. No 12 fala assim: também lhes dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Santifiquem os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vocês, para que saibam que eu sou o Senhor, seu Deus. Amém. E agora, veja só Isaías capítulo 8, verso 16. Isaías 8:16. Nós vamos ver algo. Então, o sábado é o sinal de Deus. Para que saibam, né? Que vai distinguir, vai ser uma identificação, um sinal. E aí nós vemos aqui, Isaías 8:16, o seguinte: liga o testemunho e sela a lei entre os meus discípulos. Sela a lei. A lei, então, é o selo de Deus. E o que está no centro da lei de Deus, o sábado, como nós já vimos, ele é o ponto, o ápice, assim, né? Do guardar a lei de Deus. E aí, quando a gente chega nesse ponto, sela a lei, o sábado é o sinal, é o selo. Porque se você tem esse selo, o resto já vem junto. E aí, por isso que esse é o ponto atacado na lei de Deus. Tanto que, Daniel 7:25, nós vemos o seguinte, ó. Daniel capítulo 7, o verso 25. Proferirás palavra, falando desse poder, que no contexto é o mesmo poder que a besta, lá do Apocalipse. Proferirá palavras contra o Altíssimo, destruirá os santos do Altíssimo, iria fazer perseguição. Ia blasfemar, falar contra Deus, ia perseguir, destruir os santos do Altíssimo, ia matar pessoas. Cuidará em mudar os tempos e a lei. Mudou os tempos e a lei. E eles serão entregues na sua mão por um tempo, e tempos e metade de um tempo. Esse é o período que ele teria domínio. Nós comentamos a última vez, né, a respeito desses 3 anos e meio, desses um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, que é os 1260 anos do poderio papal. E durante esse período, muitas pessoas foram mortas por defenderem a fé. Uma vez foi dada aos santos essa fé na palavra de Deus, na lei de Deus, como a manifestação do nosso amor. Não é a lei que nos salva, mas é nós amamos a Deus, nós vamos guardar a lei. E aqui, então, nós vemos o seguinte: que esse poder cuidaria em mudar. Então, se Deus pede o sábado, eles mudaram a lei e o tempo. Colocaram que é o domingo. Então, quando a gente entende qual é o selo de Deus, que é a lei de Deus, uma lei que tem um princípio diferente já não é a lei de Deus, e já quebra tudo. Tudo acaba deixando de ser seguido como Deus pede. E o amor é quebrado. Então, quando a gente vê lá que esse é o sinal da besta, é na testa ou na mão, né? É a respeito do domingo. Você aceita uma falsa lei, que não é luz. E tem trevas. Então, essas trevas são completas. O resultado disso é trevas totais. Porque você quebrou um mandamento aí, todos os outros vão sendo quebrados. E as pessoas se tornam o quê? Adúlteras, mentirosas, assassinas. E é isso que vai ser visto no mundo. Aqueles que aceitarem esse
esse sinal da besta, que é o quê? O domingo, quando ele for imposto às pessoas, ó, você ou guarda o domingo, e daí você pode comprar, vender, ficar com as suas liberdades, ou você não recebe esse sinal e daí você não pode nem comprar nem vender. Quem aceitar esse sinal vai se dedicar ao contrário da lei de Deus. E aí vai ser a consequência, vai ser destruído. Deus vai dar oportunidade a todos para aceitarem o lado certo, que é a lei dele, estarem debaixo da sua lei. Mas quem não quiser isso, o resultado vai ser que elas vão se corromper tanto que Deus vai ter que trazer a destruição, porque elas vão se tornar inevitavelmente mentirosas, adúlteras, assassinas e lá tudo o que vem de ruim. Pode falar, Zé. Aqui vizinho da minha casa tem uma creche. E eles, nessa creche, eles são evangélicos e, assim, eles já fizeram até o pôr do sol aqui em casa comigo. Aí, o senhor era não sei se ainda é, né? Era líder de uma igreja chamada Igreja Celular Universal. Aí eu estava lá em Botafogo, no Rio, e descobri a sede dessa igreja. É assim, como se fossem pequenos grupos nossos, sabe? Aí um dia eu estava conversando com a esposa dele e a gente estava falando sobre a lei de Deus. E aí ela falou para mim, eu falei do sábado. Aí ela falou, não, Zana, nós somos salvos pela graça. Não precisa guardar o sábado. Eu falei, tá bom, então vamos lá. Você é casada? Sou. Você é fiel? Sou. Falei, então eu tenho uma notícia para te dar. Um dia por semana você pode adulterar. Ela me olhou assustada. Tá doido, Zana? Eu falei, ué, todo mundo fala para não matar, não roubar, não adulterar. Mas quando chega no sábado diz que pode, eu não lembrava dessa passagem de Tiago, falando que quem guarda toda a lei tropeça num ponto, eu só citei, mas não falei onde estava escrito. Aí, sexta-feira, mas tem criança aí pra caramba. Aí canta a musiquinha da tia Cecel, do Daniel Lidick. Oba, hoje é sexta-feira. Deus fez o mundo, eu estava escutando, Deus fez o mundo em 6 dias. E ele descansou. Mas não fala o dia. Só que outro dia eu estava ouvindo e eles falaram, amanhã é dia de descanso. Ó a confusão. Aí quando chegou no sábado eles estavam trabalhando. Eu falei, epa, tá vendo? O contraponto, o contrassenso. Falar uma coisa, Deus, ontem o pastor falou, a Bíblia ela é bem, incisiva. Ela não manda recado, não. Ela fala o que tem que falar e pronto. PT saudações, acabou. Gostou, gostou, não gostou, gostasse. É Deus que está falando, acabou. Sabe? Então, não tem 2 pesos e 2 medidas. É uma verdade. Exatamente. E é isso que a gente aprende quando estuda na natureza o que a luz é. A gente, só um resumo, né? A luz, depois que Einstein foi ver a respeito estudou mais sobre a relatividade, que ele daí desenvolveu, né, o postulado aí da relatividade, o que ele descobriu? Que quase tudo que a gente pensava que era absoluto, o espaço, o tempo, a matéria, na verdade são muito relativos. O tempo é tão relativo que vocês não fazem ideia. E aí, quando as pessoas hoje muitas vezes se utilizam da teoria de relatividade, eles usam isso para dizer, tudo é relativo, tudo é relativo. Mas eles erram no ponto principal, que a própria teoria da relatividade descobriu e estabeleceu o quê? Descobriu uma verdade da natureza, que o tempo é relativo, o espaço, a matéria, tudo. Mas a luz não é relativa. A luz é a constante universal. A luz não muda. Ela tem uma velocidade constante. Então, a luz... 260 mil quilômetros por segundo. Isso aí, é muito rápido.
E, então, a velocidade da luz, ela dá 7 voltas ao redor da Terra em 1 segundo. Interessante o número 7 ali, né? 1 segundo dá 7 voltas ao redor da Terra inteira. Essa é a velocidade da luz, para vocês terem uma ideia. Então, quando a gente vê a luz, ela é uma constante, ela não muda. Se Deus é luz e a lei também é luz, quer dizer que a lei não muda. O resto muda tudo, mas não a lei. Então a gente começa a fazer os paralelos da Bíblia, a gente vê. É isso que a relatividade descobriu. Tudo vai mudar. A gente muda, as coisas mudam, mas Deus não muda. A lei dele não muda, o seu amor não muda. Se Deus tivesse mudado do sábado para o domingo, o que teria mudado? Teria mudado a luz, teria mudado, digamos, a luz. Se a luz muda, tudo o resto muda e é destruído. Se o amor de Deus mudasse, tudo seria consumido. Não sou eu que estou falando isso. Vejam lá, Malaquias 3, verso 6. Malaquias 3, o quê? 3, 6. E onde é que está escrito que Deus não é homem para que minta? Também é, se não me engano, 1 Samuel 15. Mas vamos ver aqui, ó. Malaquias 3, 6. Porque eu, o Senhor, não mudo. No último livro do Antigo Testamento, né? Olha só a explicação que ele dá. A conclusão, né? Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Se Deus tivesse mudado a sua lei, isso significaria que ele mudou a sua maneira de amar. Se Deus, nós sabemos que ele é amor, então Deus mudasse isso, ele deixaria de ser amor. E aí, estava todo mundo perdido, todo mundo morto já. Então, é isso que envolve. Quando as pessoas tentam dizer, não precisa guardar, elas entendem errado o que a lei, qual é o papel da lei. A lei não tem o papel de nos salvar. A lei é a norma de justiça. E exatamente porque a lei é tão justa e tão severa ao mesmo tempo, que nós nunca poderíamos ser salvos pelas nossas obras. Por isso que Jesus teve que vir e morrer. Se Deus tivesse mudado a lei, Jesus não precisaria ter vindo e morrido. Jesus teve que morrer para que a lei fosse cumprida. E a exigência dela fosse cumprida, e assim ela permanece na sua validade. E Deus consegue ser justo e justificador daqueles que amam a Deus, sem precisar alterar a lei. E sem fazer isso, porque isso é impossível. Aqui mesmo diz, Deus não muda. Então, Deus é a verdade. Ele diz que a lei é a verdade. A lei de Deus é a verdade. Lá em Salmo 119. Então, se a lei de Deus é a verdade, e Deus pegasse e colocasse na lei dele algo, que é a verdade, de repente ele chega e diz, não, pai, isso estava meio errado, eu vou mudar. Não quer dizer que ele estava mentindo. Se ele mudou do sábado para o domingo, quer dizer que ele mentiu. O sábado é bom, é pro amor a Deus, mas de repente ele muda para o domingo, está tornando Deus mentiroso, que teve que fazer uma mudança para corrigir algo. Está chamando Deus de que comete erros e que é mentiroso. E a palavra de Deus diz que Deus não pode mentir. Era essa passagem que eu queria. Essa aí que você acabou de falar. Não era aquela de 1 Samuel, não. Era Malaquias mesmo, Malaquias 3, 6. Isso aí. Então, tem vários textos assim que colocam. Então, Deus que não pode mentir. E tem mais um texto que fala isso, esse negócio que Deus não muda. No Novo Testamento, aí você pode dizer, no Velho Testamento Deus disse que não muda, mas o Novo é diferente. Não. Vai lá então em Tiago, novamente, capítulo 1, verso 17. Um 17? Isso. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Então, queridos, e mais um texto ali, Tiago, né? Volta 2 livros, vai em Tito. 3 livros, na verdade. Volta para Hebreus, volta para Filemão, daí volta para Tito. Filemão é bem pequenininho. E daí você vai ali em Tito, capítulo 1, verso 2. Dá para ler? Pode ler. Tito 1, 2. Em esperança
da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. Olha só. Deus que não pode mentir. Deus não pode mentir, ele está dizendo claramente. E deixa eu ver aqui. Não, minha não fala assim, ela fala, antes dos tempos eternos, e no momento oportuno, manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por ordem de Deus. Não. Tá. Antes. Ah, tá certo. Tá certo. Eu que estava lendo um pouquinho para baixo. Tá certo. Então é isso aí, ó. Deus não pode mentir. Então aí é interessante. Tem, meu pai está falando também do texto de Mateus 5, 17, 18. Se alguém quiser achar, ele pode ler. E aí tem um outro texto também que eu queria achar, então, esse de Tito 1, 2 e Hebreus 6, 18. Vou pedir aqui para as duas últimas pessoas, quem que vai abrir Mateus? Quem se dispõe a abrir Mateus 5, a Eudete? E quem que abre em Hebreus 6, 18? Alguém? Posso abrir? Beleza, Eliane. Hebreus 6, 18. Mateus 5. Mateus 5, verso 17 e 18. Dá para ler? Pode ler. Tu, porém, quando jurares... Opa, é Mateus 5. Unge... Mateus 5. Sim. 17. Tá. Não cuideis que vim destruir a lei, ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que, até que o céu e a terra passem, nem uma jota ou um tilo jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Então, Jesus não veio destruir a lei e os profetas. Ele veio cumprir. E o céu e a terra ainda não passaram, né? Então, continua tudo válido. É interessante só que vai conversar com uma pessoa, né, que diz, porque Jesus cumpriu a lei, então a lei não vale mais. Aí você comenta com ela e fala, bom, então eu posso roubar, eu posso matar, eu posso adulterar, eu posso furtar. Não, isso não pode. Mas isso está na lei? Aí, é interessante a coisa, porque como isso não vem de Deus, porque isso que eles falam é com relação aos 4 primeiros mandamentos, que é a Deus, não terá Deus, não falar para tomar de cultura, não tomar o nome de Deus, lembre-se do dia do sábado. Esses 4 mandamentos é lealdade a Deus, os outros é o próximo. Né? Não matar, não adulterará, não adulterar, não furtar, não cobiçar, posso testemunhar, né? A gente vê que essa guerra é um conflito mesmo contra a autoridade de Deus. E as pessoas não percebem, porque a lei foi abolida, mas eu não posso roubar e não posso matar, mas se eu não posso roubar e matar, eu preciso honrar Deus, eu preciso colocar ele em primeiro lugar na minha vida, não tomar o mal. Né? Olha, nós vemos tudo provas a favor de que Deus não muda, a sua lei não muda, e assim, ó, se por um acaso, né, algo que nós já vimos que é impossível, mas se por um acaso Deus fosse fazer isso, ele certamente deixaria muito claro, como ele faz com outras coisas na Bíblia, para que ninguém tenha dúvida. Né? Claro, mas em nenhum momento ele fala isso. Então as pessoas tentam achar uma brechinha que dá ali que Jesus falou algo, daí não, mas aí põe um monte de coisa, aquelas meias verdades. Tira do contexto aí, e coloca as palavras que não foram ditas e ideias que não estavam. E agora, para encerrarmos, Eliane, pode ler para nós Hebreus 6, 18. Para que, mediante 2 coisas imutáveis,
nas quais é impossível que Deus minta. Forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta. Então, deixar um tema aberto de estudo. Quais são essas duas coisas? Nem eu descobri ainda, mas vamos estudar, deixar um tema de casa para cada um estudar e tentar descobrir quais são essas duas coisas imutáveis. Uma delas, nas quais, ou seja, nessas duas coisas imutáveis, e nelas, ou seja, com base nelas, é impossível que Deus minta. Então, Deus não pode mentir. Então, como nós vimos, se nós tornamos dizendo que Deus mudou a lei, a gente torna Deus mentiroso. Isso é impossível. Então, quem se faz mentiroso somos nós. Então, aqueles que seguirem esse poder que mudou a lei de Deus, está indo do lado dos mentirosos. Do lado dos que serão destruídos. Então, só para resumir o que nosso estudo de hoje é em cima de um verso, né? O que os olhos das pombas nos ensinam? Os olhos das pombas têm simplicidade, têm bondade. Esses olhos que eles têm, conforme o que nós lemos, a luz no seu interior. Então, eles veem as coisas sob a perspectiva da lei de Deus. Interpretam as coisas tendo a lei de Deus como luz, como guia, como orientador do que nós vamos pensar e ver. E por isso que a luz que está em nós deve ser luz, deve ser a lei de Deus, deve ser o seu amor. Se nossos olhos não têm o amor de Deus, a gente vai ver as coisas da maneira mais terrível. E todo o nosso corpo será cheio de trevas. E nós não estaremos ligados a Deus. Esse é o resultado. Jesus veio para ligar novamente a Deus por meio da sua obediência perfeita e nos tornar participantes dessa obediência perfeita. Por isso que lá em 2 Pedro, capítulo 1, Jesus disse, né, no verso 4, para que sejais participantes da natureza divina. Deus quer nos tornar participantes da sua natureza que não mente, que não pode mentir. Interessante isso. Então é isso que Deus quer fazer para nós. A lei não nos salva, mas a lei é o padrão. É o padrão de Deus. Jesus é quem salva. Nos salva do quê? Da transgressão da lei. Jesus veio para nos salvar do pecado. Mateus 1:21 diz que Jesus veio salvar o seu povo do seu pecado, dos seus pecados. Então, aqui, quando os olhos das pombas, quando o marido, né, aqui no caso representando Cristo, olha para a esposa e diz que os seus olhos são como os olhos das pombas, ele vê bondade, ele vê pureza nos seus olhos, ele vê que por dentro, né, por trás dos olhos, existe a lei de Deus na mente. Existe a lei ali, como fala, os olhos, como das pombas, como entre as suas tranças, né, nessa região da nossa cabeça, né, na mente, está o que? É gravada a sua lei, e aí essa lei é a luz que faz com que tudo seja belo, resplandecente. Então, com base em que Deus veja em nós essas características, da pureza, da simplicidade, nos nossos olhos. Então, se nós temos o costume de tentar rebocar as coisas assim, vamos tirar isso e deixar que a simplicidade de Deus resplandeça, né? Meu pai tem um comentário. Cristo é quem salva com relação a isso. Então, Cristo pagou o preço do nosso pecado, morrendo a morte eterna. Ele, ao morrer, pagou, então, a consequência, né, pela sua graça, nos perdoou. Mas esse sacrifício não para aí, conforme foi falado. Ele, então, escreve a sua lei de amor em nosso coração e nos capacita a obedecer como ele obedeceu e deu exemplo. Então, quando Cristo olha nos olhos da amada, ele vê o reflexo, né, do seu amor, da sua obediência, da sua salvação, da sua bondade em nós. E esse é o seu desejo, sua obra, né, essa obra maravilhosa de salvação que Cristo opera. A redenção, pagando o preço e nos capacitando, então, a obedecer a lei, para que estejamos aptos pelo seu poder a viver perante Deus para si. O Evangelho eterno, né, que a vida nos faz. Amém. Isso mesmo, queridos. Então, Deus abençoe cada um de nós e também, depois se quiserem ver, a Filomena escreveu ali umas palavras no grupo, belas palavras que Deus nos livre, né? Deus tenha misericórdia de nós e nos
nos dê, liberte da tristeza, da amargura, e nos dê alegria, nos dê a paz da sua presença, a presença de Deus em nós. Amém? Amém. Orar? Vai encerrar. Oremos. Senhor Deus e Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado por vermos quão infinita ela é. Nós procuramos entender um tópico, a palavra se expande, se explica, se amplia. Ajuda-nos a ter bem fixos e dá-nos olhos puros. Façam que nossos olhos estejam firmados sobre a tua lei, que tenham esse filtro da tua lei no nosso olhar, no nosso interpretar as coisas que vemos. Temos o teu amor em nós, porque queremos, Senhor, ser como tu és luz. Dá-nos, por favor, o teu amor. Ensina-nos a lealdade a ti, e guardemos teus mandamentos e tenhamos a fé de Jesus. Obrigado pela oportunidade de estudarmos tua palavra. Esteja com cada um dos irmãos nessa semana, em nome de Jesus. Amém. Boa semana a todos. Boa semana a todos. Boa semana a todos. Até a próxima, se Deus quiser. Até a próxima. Ela vai mandar.